Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos bem importantes do direito constitucional aqui do Brasil. Pegamos um material de estudo para concurso bem denso. Isso. A ideia é extrair o essencial, né? Como é que funcionam as normas da Constituição, como elas se organizam e, claro, como a própria Constituição é criada e alterada. Vamos lá? Vamos sim. A gente pode focar em três eixos principais que esse material detalha bem. Primeiro, a aplicabilidade das normas constitucionais, depois a hierarquia entre elas e, por fim, o conceito de poder constituinte. Acho que são os pilares, né? Perfeito. Começando então pela aplicabilidade. Uma coisa que o material deixa claro logo de cara é que nem toda norma da Constituição funciona igual, né? Ou tem efeito imediato. Exatamente. Basicamente, o material aponta três tipos, seguindo aquela classificação bem conhecida do José Afonso da Silva. Primeiro, as de eficácia plena. Essas são, tipo, auto-aplicáveis. Valem por si só. É isso. Não precisam de nenhuma lei depois para fazer efeito. O exemplo que sempre dão é a separação dos poderes. Lá no artigo 2º, tá escrito, tá valendo, direto. Isso. Aí, em seguida, o material fala das normas de eficácia contida. Essas também valem, desde o começo, produzem efeitos, mas, olha só, a lei pode vir depois e dar uma restringida no alcance delas. Ah, entendi. Tipo o direito ao livre exercício profissional, que está no artigo 5º, inciso 13. Você tem o direito, mas a lei pode exigir qualificações, tipo um diploma, um registro, né? Perfeito. Enquanto não vem essa lei restringindo, o direito vale de forma ampla. Mas a possibilidade de restrição já está ali, contida na própria norma. E aí, para complicar um pouquinho, vem as de eficácia limitada. Pelo que eu vi aqui nas fontes, essas são as que dependem mais claramente de uma lei posterior para produzir seus efeitos principais, né? Exatamente. Elas precisam dessa regulamentação para ter aplicabilidade direta, para que o cidadão possa exigir aquele direito plenamente. O exemplo clássico que o material traz é o direito de greve do servidor público. Está lá no artigo 37, inciso 7º. Que precisa de uma lei específica, certo? Exato. E essa lei? Nunca veio, de forma geral, né? Só para algumas categorias. Então, para a maioria, o direito fica meio que esperando. Mas essa classificação plena, contida, limitada, não é só teoria de livro, né? Que não é só teoria de livro. Tem um impacto prático gigantesco. Define se eu posso ir lá na justiça agora e pedir meu direito, ou se fico dependendo do Congresso aprovar uma lei, o que, vamos combinar, pode demorar. Demorar muito. É um ponto crítico. Mas olha que interessante. Mesmo essas normas de eficácia limitada, enquanto a lei não vem, elas não são inúteis, não são letra morta. O material ressalta isso. Ah, é. Que tipo de efeito elas têm, então, mesmo sem a lei? Elas já têm o que a gente chama de efeito negativo. Ou seja, elas revogam qualquer lei antiga que seja contrária e já impedem que novas leis incompatíveis sejam criadas. E também tem um efeito vinculativo. Vinculativo. Como assim? Elas obrigam o legislador, o começo, a criar tal norma que falta. É um dever. Claro que não tem um prazo, né? Mas a obrigação existe. Isso já mostra a força da Constituição desde o começo. Entendi. Mesmo limitada, ela já impõe respeito e direciona o futuro. Essa força toda já nos leva para outra questão que o material aborda, a hierarquia. Como a Constituição se encaixa nisso? Bom, a imagem clássica que o material também usa é a da pirâmide de Kelsen. A Constituição Federal está lá no topo, soberana. Certo. Tudo que vem abaixo, leis, decretos, qualquer coisa tem que estar de acordo com ela. Se não estiver, é inconstitucional. Essa é a base da supremacia constitucional. Não tem discussão. E um ponto que achei bem interessante na análise do material, apesar dessa supremacia toda da Constituição sobre as outras leis, entre as próprias normas da Constituição, aquelas que vieram no texto original de 88, não existe hierarquia. É isso mesmo? Exatamente. Essa é a visão que prevalece aqui no Brasil. Todas as normas que nasceram com a Constituição de 88, as chamadas normas constitucionais originárias, estão no mesmo nível. Não tem uma mais importante que a outra, juridicamente. Quer dizer que um artigo da Constituição original
não pode ser declarado inconstitucional porque bate de frente com outro artigo original. Isso, qualquer conflito aparente entre elas tem que ser resolvido por interpretação, por harmonização, por ponderação de valores, mas nunca dizendo essa vale mais que aquela. Aquela ideia do Otto Bachoff, né, de normas constitucionais e inconstitucionais, não pegou aqui. Entendi. A Constituição é um bloco coeso no topo da pirâmide. E só para confirmar, abaixo da Constituição, entre leis complementares e ordinárias, por exemplo, também não tem hierarquia? Não em termos de uma ser superior à outra em geral. O que existe é uma divisão de matérias de competências. Cada tipo de lei serve para tratar de assuntos específicos que a própria Constituição determinou. Uma não pode invadir o campo da outra. Claríssimo. Então, normas com aplicabilidade diferente, Constituição no topo, sem hierarquia interna no seu texto original. Mas quem é que tem o poder de criar essa Constituição tão poderosa? Aí o material entra forte no conceito de poder constituinte originário, o PCO. Sim, o PCO é o poder que cria uma nova Constituição que funda uma nova ordem jurídica, como aconteceu aqui em 88. O material destaca bem as características dele, né? Ele é inicial, porque ele inaugura tudo. Certo, o marco zero. É juridicamente limitado. Isso é crucial. Ele não tem que respeitar a Constituição anterior nem direito adquirido com base nela. Ele rompe com o passado jurídico. Uau! E limitado juridicamente? É incondicionado, ou seja, não tem uma forma pré-definida para ele agir. E é autônomo. Ele define livremente o que vai estar na nova Constituição. E, importante, hoje a gente entende que o titular desse poder é o povo. Essa ideia do PCO ser juridicamente ilimitado é quase assustadora, né? A capacidade de simplesmente rasgar a ordem jurídica anterior e começar do zero. É um poder imenso, sem dúvida. É a manifestação máxima da soberania popular, uma força política que está antes do direito que ela mesma vai criar. Mas o material também traz uma ressalva importante citando autores como Canutilho, Que ressalva? que, embora ele seja juridicamente ilimitado pela ordem antiga, ele não seria totalmente sem limites. Haveriam limites de outra natureza, limites metajurídicos, Tipo, valores éticos, sociais, culturais daquela sociedade, a tal consciência jurídica geral. Alguns falam até em princípios de direito natural. Quer dizer, mesmo o poder mais absoluto teria ou deveria ter alguma barreira moral ou social. Depois que ele cria a Constituição, ele meio que adormece, entra em estado de latência. faz sentido, mas ele não fica adormecido para sempre, certo? Para mexer na Constituição, que já existe, aí entra outro poder que o material explica, o poder constituinte derivado, o PCD. Como ele funciona? Exato, o PCD é bem diferente. Ele não é um poder político de fato, como o originário. Ele é um poder jurídico. Ele é criado pelo PCU e, principalmente, ele é limitado pela própria Constituição. Ah, então ele não pode tudo. De jeito nenhum. Ele atua dentro das regras do jogo estabelecidas pela Constituição. A principal forma dele é o poder reformador, que é o poder de fazer emendas constitucionais seguindo aquele processo super rígido do artigo 60. Com todas aquelas limitações, né? Maioria qualificada, proibição de emenda na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de sítio. Exato. E as famosas cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas. Além do reformador, tem o poder decorrente, que é a capacidade dos estados de fazerem suas constituições, mas sempre respeitando a federal. E teve também o poder revisor, que foi uma coisa única, 5 anos depois de 88. Então, a grande diferença é essa. O originário cria do zero, é livre juridicamente. O derivado reforma, mas dentro de limites bem claros. É como se o PCO fosse o arquiteto original e o PCD fosse a equipe de reforma, que pode trocar a cor da parede, mas não pode derrubar a viga mestra. Ótima analogia. As cláusulas pétreas são essas vigas mestras. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nisso, o poder derivado não pode tocar para abolir. O material reforça bem essa proteção do núcleo duro. Beleza. Então, para a gente fechar o que vimos nesse material. As normas da Constituição têm jeitos diferentes de funcionar. Plena, contida, limitada, e isso afeta diretamente quando podemos usar um direito.
A Constituição manda em tudo, e as normas originais dela estão todas no mesmo patamar. Isso. E tem uma diferença brutal entre o poder que cria a Constituição, o originário, que é juridicamente livre, e o poder que reforma, o derivado, que é superlimitado por ela mesma. Exatamente. E aí fica a reflexão final, voltando àquela discussão sobre os limites do PCO. Se ele é visto por muitos, especialmente os positivistas, como juridicamente limitado, o que na prática impede ou deveria impedir que ele vá contra valores humanos básicos, sabe? Além das travas que ele mesmo pode colocar na Constituição que cria. A menção no material à consciência jurídica geral do Canotilho dá uma pista, né? Talvez os limites do poder mais fundamental não sejam só os que estão escritos na lei, mas também aqueles que estão na ética, na cultura, na sociedade. Algo para a gente continuar pensando sobre a natureza e os limites do poder.